Bom, e no plenário hoje, deve continuar hoje a análise da questão da intervenção do Judiciário nos presídios. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, na pauta de hoje, os ministros chegam a julgar em definitivo essa questão? Bom, o que tem na pauta, inclusive, é o primeiro item, é um pedido de cautelar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a chamada ADPF. Então, na sessão de hoje à tarde, os ministros não devem se pronunciar definitivamente a respeito do tema, porque está na pauta apenas a questão da análise do pedido liminar. Inclusive, a lei que trata do julgamento e processamento dessa arguição de descumprimento, que é a Lei 9.882 de 1999, ela estabelece que, se for o caso de se deferir uma medida cautelar, é preciso que haja, no mínimo, voto da maioria absoluta dos ministros, ou seja, temos que ter pelo menos 6 votos favoráveis no sentido de que essa liminar seja deferida, para que efetivamente ela possa ser implementada na sessão de hoje à tarde. Então, o Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, ele apresentou essa arguição de descumprimento no preceito fundamental aqui no Supremo Tribunal Federal, pedindo providências da Suprema Corte Brasileira, após demonstrar nas peças a falência do sistema penitenciário e pedir a adoção de uma série de medidas. Algumas medidas que deveriam ser implementadas, inclusive, de maneira urgente, como o caso da questão das audiências de custódia. Como é que está o julgamento, como é que está a votação até agora? Bom, por enquanto, nós tivemos apenas o ministro relator que se manifestou, que é o ministro Marco Aurélio. Inclusive, na visão do ministro Marco Aurélio, ele entende que esse pedido liminar, ele deve sim ser deferido em parte. Né? Esse caso, inclusive, gerou um debate intenso na última sessão em que ele foi chamado a julgamento. Os ministros trataram de diversas questões a respeito desse tema, mas a conclusão do voto foi apenas do ministro Marco Aurélio. Então, o ministro Marco Aurélio entende que realmente há uma falência nesse sistema penitenciário, que a dignidade da pessoa humana não tem sido respeitada, da forma como as políticas públicas têm sido implementadas. Então, na visão do ministro, é preciso, ele constatou que há a responsabilidade por esse sistema caótico, ela é do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E que há necessidade de implementação de políticas públicas para sanar esses problemas e até mesmo no que diz respeito à interpretação e aplicação das leis. Então, dentre as medidas que o ministro Marco Aurélio entende que deveriam ser adotadas imediatamente, e por isso é que ele defere em parte esse pedido de medida cautelar, estão as realizações das audiências de custódia. O ministro entende que, para amenizar esse sistema caótico, né, até porque o sistema está com bastante preso provisório, que são aqueles presos que aguardam o julgamento de uma decisão. Então, há situações em que se permite que esses presos efetivamente fiquem acautelados provisoriamente, mas isso é uma medida de exceção. Então, dentre as medidas que o ministro Marco Aurélio entende, é que o juiz, no momento em que ele vai deferir, em que ele vai analisar a necessidade ou não da prisão, ele deve levar em conta esse sistema, né, a falência do sistema penitenciário, e estabelecer medidas alternativas sempre que elas forem possíveis de serem estabelecidas. E quando elas não forem possíveis de serem estabelecidas, o juiz deverá fundamentadamente demonstrar a não aplicação delas no caso concreto. Então, realização de audiência de custódia, fundamentação quando não for possível a aplicação de medidas cautelares e responsabilização dos 3 poderes da República. Bom, e por falar em audiência de custódia, o que o juiz avalia nesse momento da audiência de custódia, nessa ocasião? É um momento de extrema importância, inclusive existe uma política já do CNJ no sentido de que, da implementação dessas audiências de custódia, alguns estados brasileiros já estão adotando esse tipo de audiência. A audiência de custódia serve basicamente para que o preso ele tenha um contato pessoal com o juiz no prazo de até 24 horas após a prisão em flagrante. A partir dessa apresentação, o juiz ele vai verificar a questão relacionada a maus tratos, a questão de tortura, mas ele também vai verificar a legalidade daquela prisão. Porque pode ser uma situação em que aquele preso provisório ele tenha condições de ser colocado em liberdade. Então, é naquele momento que o juiz ele vai decidir por uma liberdade provisória ou relaxar a prisão se verificar que aquela prisão foi ilegal.
ou vai estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão. Então, é um momento de extrema importância. Também pode ser o caso dele, inclusive, converter aquela prisão em flagrante numa prisão preventiva. Mas ele vai poder ter condições ali, já dentro das 24 horas após o flagrante, de definir se aquele preso ele vai efetivamente continuar a permanecer no sistema penitenciário, ainda que de forma provisória, ou não, se ele vai poder aguardar aquele julgamento em liberdade. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco a falar dos outros assuntos do plenário de hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. Gisele, na pauta também tem um mandado, de segurança sobre a forma de julgamento das contas presidenciais. O que discute? Bom, esse mandado de segurança, ele foi apresentado pela senadora, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. E o que ela argumenta é que a forma como tem sido feita essa aprovação das contas, ela é inconstitucional. Ela vai de encontro, ela vai, na verdade, contra o que está previsto na Constituição Federal. Então, de acordo com a senadora, essas contas elas devem ser apreciadas em conjunto e por uma sessão em conjunta, tanto da Câmara quanto do Senado, e na prática ela tem sido feita em sessões isoladas por cada uma das casas do Congresso. Então, diante dessa irregularidade, ela, então, apresentou esse mandado de segurança aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive com um pedido de liminar, e o que se discute exatamente é sobre essa questão da forma como essas contas presidenciais estão sendo aprovadas atualmente no âmbito do Congresso Nacional. E o que a lei estabelece sobre esse tema? Bom, a prestação de contas pelo presidente da República é uma obrigação realmente que decorre da lei. Então, a Constituição Federal, ela estabelece, inclusive, que a partir, logo dentro de 60 dias, logo do início da sessão legislativa, deve, então, ser apresentadas as contas referentes ao exercício anterior, do mandato anterior. E essas contas, a Constituição ela não estabelece qual é o prazo em que elas devem ser julgadas, mas estabelece que é o Congresso Nacional que deve efetivamente proceder ao julgamento. Então, é competência exclusiva do Congresso Nacional julgar essas contas que são apresentadas pelo presidente da República, e o Congresso Nacional conta, inclusive, com a colaboração do Tribunal de Contas. O Congresso, quando ele faz o julgamento dessas contas, ele, na verdade, está fazendo o controle externo, dessa atividade. E ele é auxiliado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que emite um parecer prévio em relação a essas contas que foram apresentadas. Quando o Congresso Nacional ele faz o julgamento dessas contas, ele faz um julgamento político, ele não fica vinculado ao parecer prévio do Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas ele serve para fazer essa análise preliminar. E o interessante é que a não apresentação dessas contas pelo presidente da República, isso gera, inclusive, crime de responsabilidade. E se essas contas forem julgadas irregulares, existe, inclusive, a consequência da inelegibilidade por 8 anos, além do crime de responsabilidade, como eu acabei de mencionar. Isso pode gerar, inclusive, outros tipos de condenação em outras esferas. Então, é isso o que a Constituição estabelece em relação ao julgamento das contas do presidente da República. Bom, houve um pedido de liminar aí, O que o ministro relator decidiu? Houve um pedido de liminar, o ministro Luiz Roberto Barroso é o relator desse mandado de segurança. Ele entendeu que ele não anulou a votação das contas que foram feitas dessa forma, mas ele sinalizou que as próximas deverão seguir a sistemática que ele entendeu, de acordo com a Constituição Federal, de que deve ser feita esse julgamento em conjunto e não separadamente, como tem sido na prática realizado por cada uma das casas do Congresso Nacional. Houve, inclusive, a apresentação de uma manifestação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ele se manifestou no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, se permanecer com essa liminar da forma como o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou, isso acabaria gerando uma interferência do Judiciário, uma interferência indevida do Judiciário no Poder Legislativo. O presidente da Câmara argumentou que essa é uma prática legal, que isso não desrespeita a Constituição Federal, porque a Constituição Federal não descreveu de forma minuciosa de que esses julgamentos deveriam ser feitos de maneira conjunta. Então, há uma interpretação possível de que essas contas sejam feitas, sejam julgadas
da forma como elas já estão sendo feitas, ou seja, separadamente por cada uma das casas do Congresso. Então, já houve, inclusive, essa manifestação do presidente da Câmara, no sentido de que haja uma mudança de posicionamento aí do Supremo Tribunal Federal. Esse tema, então, chegou a ser analisado, por enquanto, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e agora o plenário vai se debruçar sobre essa temática. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. A gente volta na semana que vem, né, com mais o assunto do plenário. Até lá. Obrigada.